Está no ar mais um episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional, na vossa companhia. As mesmas três vozes de sempre. Eu, Miguel Peixe, juntamente com o Afonso Pereira e o João Silva. Colegas, bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Acho que vai ser desta que vamos conseguir transmitir para vocês o formato vídeo que tanto esperamos e vamos lá. É isso mesmo, temos o formato de vídeo, como conseguem ver por aqui, estamos os três sentados prontos para gravar o podcast. Isto vai funcionar da seguinte maneira: o podcast vai continuar em formato áudio no Spotify e os primeiros 20 a 30 minutos do podcast vão ser lançados para o YouTube em formato vídeo, que serão relativos ao Campeonato Nacional, que é o tema mais importante do nosso podcast, olhando aquilo que é o futebol em Portugal. Por isso já sabem, se estão a ver no YouTube, vão ao Spotify, que está lá o podcast na íntegra, o áudio inteiro do nosso programa. Vamos começar então nesse Campeonato Nacional. Benfica, Porto e Braga continuam nessa luta. Este fim de semana os três cumpriram e venceram os seus jogos. O Benfica, com alguma dificuldade em Barcelos, os encarnados ganharam ao Gil Vicente, mas resolveram apenas no fim. Colegas, um comentário. Olha, o jogo do Benfica, acho que foi o jogo mais completo do Benfica desde que começou esta fase má, que acho que nem se pode dizer que é menos boa, porque tem sido mesmo mau. O Benfica já perdeu 3 ou 4 vezes seguidas e perdeu a grande vantagem que tinha. Vai de encontrar aquilo que temos falado. O Benfica começou muito bem, agora está mal, mas este jogo com o Gil, sendo que é um campo difícil, a Barcelos não é nada fácil, já vimos isso várias vezes este campeonato, e o Benfica foi lá, conseguiu vencer. O resultado podia ter sido mais amplo. Na minha opinião, acaba por enganar também, por mais que possa, ou seja, podia ter sido um 3-0, porque o Musa até manda aquela bola à trave a acabar, podia ter sido 4, mas ao mesmo tempo o Gil Vicente faz um jogo muito bom. O Gil Vicente pressionou, não permitiu ao Benfica praticar o seu estilo de jogo preferido, que é aquele de pressão alta, em que Gonçalo Ramos muito, muito ativo no jogo. Teve muito apagado até que depois Musa aparece e resolve a questão. Entrou muito bem e o Benfica venceu. Um jogo difícil do Benfica em Barcelos, como é sempre difícil jogar em Barcelos. O Benfica apostou novamente em Arsens, lateral direito, João Neves no meio. E Florentino volta à titularidade, mas acho que Florentino não tem vindo a jogar bem. Se bem que entrou bem contra o Estoril, mas em Barcelos esteve mal. Petar Musa outra vez a decidir. Falamos no episódio passado sobre Petar Musa. Eu arrisco-me a dizer que possivelmente Petar Musa poderá ter mais minutos contra o Braga. Não acho que seja a titular, mas também não acho que sejam 18 minutos que chegam para mostrar a qualidade que o jogador tem, que já se viu ano passado no Boa Vista. E este ano tem demonstrado no Benfica. Chiquinho resolve. Chiquidan, como eu chama. Shidan. Agora é Chidan. Lá está. O Benfica tem 7 remates, teve um pouco mais de posse de bola, muitos foras de jogo e depois com alguma polémica consegue chegar ao segundo golo. O que é que vocês têm a dizer em relação a esse penalti sobre Petar Musa? É assim, nós já vimos as imagens, eu pelo menos, não sei se vocês viram, eu vi as imagens. A bola bate na mão do Musa antes de ir à mão do Ruben Fernandes. Visto dessa maneira, acho que o penalti fica... Não sei até que ponto é que ele não faz falta. Ao saltar, o Musa não sei se não se Ruben Fernandes. no... Isso foi algo que eu também pensei, que é aquela questão do género. Se não batesse na mão do Musa, eu sei que é as regras do jogo, se a mão está acima do ombro, é falta. Mas em que momento é que um defesa central vai abordar um lance em contacto com o avançado com as mãos para baixo? Porque os dois usam os braços para ganhar impulsão um ao outro. Vai aquele lance do Benfica contra o Inter. Exatamente. Do João Mário. Acho que é ridículo este tipo de penaltis e concordo mesmo que não era penalti, acho que é ridículo. Sim, agora com as imagens até se vê, lá está, que a bola bate na mão do Musa e depois vai à mão do Ruben Fernandes. Depois há aquela questão que é, no seguimento da jogada, ao Otamendi. Eu sou sincero, o jogador está a agarrá-lo, se marcasse penalti não seria o maior escândalo, porque o jogador está a agarrá-lo. Agora o cruzamento que é feito para o Otamendi já vai a média distância. Sim. O cabeceamento que o Otamendi faz naquela situação, acho que era um cabeceamento idêntico àquilo que ele faria se o jogador não estivesse lá. Porque o Otamendi, se tu reparar, já vai a cair. Já vai a cair para cabecear, o jogador tem lá a mão, mas ele cabeceia na mesma, não há oposição no cabeceamento, o cabeceamento está lá. Agora, que me digas que a mão pode ter alguma influência no movimento do corpo, o que eu acho difícil, porque ele já tinha que cair para chegar àquela bola, não sei. Lá está, eu percebo que se fosse marcado o penalti não seria escândalo nenhum.
Não sendo marcado, também não seria escândalo nenhum. Não sei o que é que vocês acham do lance seguinte. Estamos a falar de um lance... Lá está. O penalti foi marcado numa bola anterior, mas foi marcado. Força. Não, olha, imagina, nesse lance, eu até, quando estava a ver o jogo, até comentei que, ou seja, nesse seguimento desses dois lances, que o que eu ouvia do árbitro era o da suposta falta sobre o Otamendi, porque assim, à primeira vista, foi o que eu disse logo, deve ser penalti, porque ela está, agarra, faz a falta, concordo contigo que o Otamendi, em situações, ou seja, naquele contexto não faria o golo, porque foi uma bola puxada, já ia em queda, concordo, acho que é falta, portanto, penso que, ou seja, a segunda ocasião dessa jogada de possível penalti sobre o Otamendi seria o penalti. Anterior, como já disse, não acho mesmo que seja. Acho que até Musa pode ter feito falta sobre o capitão do Gil Vicente. Mas pronto, é o que é. Também acho que era penalti. Eu acho que era penalti sobre o Otamendi. Acho que é falta. Agora o do Musa, acho... Não tem cabimento assinalar uma coisa daquelas. Se perguntarmos ao contrário, era penalti. Não era. Não marcava. Não marcavam aquilo a favor do Gil Vicente. Lá está, é muito o que é o futebol português. Eu acho que não é penal. É falta do Musa, tanto é falta como disseste. Como disseste há bocado que ele faz falta com a empurra. Exato, ele dá o impulso no Ruben. E depois toca na mão. Isso tanto. Eu estava a dizer ao Miguel há bocado, em off, que se o Musa calha de marcar golo no lance sem ser penalti, não era validado porque a bola toca na mão. E interfere no jogo. Claro que sim. Não sei porque é que assinalaram. Muito sinceramente, não acho. Não é penalti. Não é penalti. Eu gostava de realçar aqui no jogo do Benfica, que já falaste bem, e puxando aquilo que falamos na semana passada, no último episódio, o impacto de Musa. Nós falamos sobre isso, a questão do Gonçalo Ramos. O Musa entra aos 72 minutos, o Benfica marca aos 74 numa jogada que começa com o Musa a receber de costas, a virar o jogo para o outro lado, para o Arsenal, se não me engano, que faz o cruzamento para o Chiquinho. Mais uma vez, eu concordo com o Afonso que ele poderá ter mais minutos contra o Braga. E Gonçalo Ramos, como falamos a semana passada, continua apagado. E também, lá está, sublinhar uma coisa que é, e nós também já falamos sobre isto os três, a exibição que faz o guarda-redes Gil Vicente. Sim. Depois de uma semana onde é associado ao Porto, todos os dias. Não sei se vocês viram o André. Fez uma grande exibição, o Benfica também, principalmente por parte de Neres, acaba por decidir muito mal em frente à baliza, faz lá essa bola inacreditável do Neres. 2 ou 3 remates, mérito do guarda-redes, porque está lá, claro, porque defende, mas muito à figura, remates até, não digo fáceis, mas mais acessíveis. Mas óbvio, muito mérito. Nem sei quem é que foi o homem de jogo desse encontro, mas eu até estava a dizer que seria o guarda-redes porque fez mesmo uma exibição mesmo fenomenal. O segundo 0-0 foi o Chiquinho. Pois, entrou bem, fez o golo. Eu aqui, segundo o flash score, foi o Grimaldo. No Benfica, as melhores classificações foi sim, Grimaldo. eu não vi, mas e assim, João Neves. A meio do jogo até diria que estava lá a comentar em casa, que seria guarda-redes porque estava a defender mesmo muito bem. Sim. E o Gil Vicente faz uma excelente exibição. Quanto à questão do Musa, vai de encontrar o que temos vindo a falar. Gonçalo Ramos está em baixo de forma e não podemos olhar para... Ou seja, não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Não podemos dizer, ok, o Musa veio do Boa Vista. E o Gonçalo Ramos é menino da casa, tem um valor de mercado elevadíssimo, é dos jovens com mais potencial no futebol atual, mas não podemos... Eu acho que nestas ocasiões temos de pôr um pouco o nome e o estatuto de parte, porque o Musa... já comentei isto aqui, nunca entrou mal no Benfica. Se vocês repararem, não há um jogo em que o Musa entre mal. Ele pode não fazer gol, pode não dar assistência, mas é quase sempre importante, porque ele é muito bom a jogar de costas, e foi aquela jogada que ele fez que tu mencionas, que ele recebe, roda e entrega no Arsenal. Faz isso muito bem, e acho que o Benfica precisa de um avançado como ele. Na questão do Braga, no próximo jogo, acho que o Gonçalo Ramos irá ser titular naturalmente, mas concordo com o Afonso. Para mim é imperativo que Musa comece a ter mais minutos. Falamos de jogar meias partes. Um jogo inteiro assim num jogo de menor expressão, se bem que agora será difícil porque estamos a 4 jornadas do fim. Mas Musa é um avançado muito bom. Vamos ver se na próxima época é aposta. Se ficar no Benfica, caso ficar no Benfica, sim, pois, começa a... Gonçalo Ramos pode ficar. Sim, provavelmente o Gonçalo vai sair. E se o Benfica não contratar até então um avançado de topo, porque não será aposta em Musa. Nos outros rivais diretos, o Porto recebeu o Boa Vista no Dragão, derby da Invicta.
E os Dragões ganharam aos Achadrezados num jogo complicado para a equipa de Sérgio Conceição. Vence por 1-0 com um gol de penalti de Taremi. Colegas, um comentário a esse jogo também. Foi um jogo, até à expulsão do Marcano, o Porto esteve em cima. Se bem que as oportunidades... Pouco assustou o Bracali, o Bracali não teve assim uma grande defesa. O Boa Vista até fez mais, teve mais remates enquadrados, teve 2 remates enquadrados, o Porto teve 1. Claro que o Porto, toda a gente estava a contar que o Porto fosse para cima do Boa Vista, o que é normal. Depois, na primeira parte, não achei que o jogo fosse muito interessante, mesmo pela parte do Porto. Mesmo. O Boa Vista pouco fez, teve aquele lance de Sebastião Pérez que remate e o Diogo Costa quase que frangava. Sim. Mas o Porto também não teve o possível penalti sobre o Taremi que deu cartão amarelo, que a meu ver não é penalti, mas também não é cartão amarelo. É um contacto. E depois na segunda parte, o penalti justo, porque é penalti sobre André Franco, que entra muito bem. Isto aqui de realçar que o André Franco entra muito bem. Não era o grande nome dos 3, que entrou o Galeno. E já é a segunda vez que resolve. Semana passada, no Passos de Ferreira, o Porto ganhou o penalti com o André Franco também. Exato. Que entrou o Galeno, o Tony Martínez, que mais tarde veio a sair depois da expulsão do Marcano, e entrou o André Franco, e foi para mim, dos 3, foi o que melhor entrou no Porto. Esteve muito bem, o Otávio também esteve bem. O Porto, atenção, eu acho que o Porto mereceu a vitória, porque lá está, foi eficaz, coisa que o Boa Vista não foi. Sim. Mas acredito que a equipa do Boa Vista tenha igualado o Porto, também com a ajuda, o facto de estar a jogar com mais um jogador. Sim. Mas acaba por ser um resultado justo. Atenção que se o Boa Vista empatasse o jogo também não era escândalo nenhum. Não era escândalo, lá está. A partir desse momento em que o Marcano é expulso, o Boa Vista domina o jogo. O Porto tem ali 2 ou 3 arrancadas que superioriza e acaba por ganhar o lançamento mais à frente, um canto do outro lado para ganhar ali algum tempo. O Porto no fim do jogo começa a querer ganhar algum tempo, o que é natural. Sim. Estamos numa altura do campeonato em que o Porto tem que vencer os jogos, custa o que custar. Mas o Boa Vista teve mais que argumentos para fazer golo. Isso nem se põe à questão. 2, 3 ocasiões em que podia ter feito golo e o Costa faz Aliás, um excelente o último momento da partida, o último lance da partida, o Boa Vista podia fazer golo. Se o Sufa define melhor. Mas não contava. Porque o árbitro apita... O árbitro apita depois da bola bater no guarda-redes. Não. O árbitro apita antes do Yusuf entrar na área. Eu por acaso também percebi isso, mas achei que não. O árbitro não apita tipo 2 ou 3 vezes. É isso, 2 ou 3 vezes antes. Só o Otávio, que estava à beira dele, que dá para ver num vídeo, é que festeja. Porque o Uribe festeja o corte. Mas isso vocês não acham completamente surreal? Isto é assim. Como é que uma equipa está a atacar em progressão? É que não é um ataque parado, é um ataque em progressão. Sim. O Boa Vista está a atacar em progressão. E o árbitro apita no momento em que o Boa Vista está a atacar. A passar o último terço. Ele pode fazer aquilo. Porque não há nenhuma regra que diga que tu não podes fazer aquilo porque podes. Só que acho que era bom senso do árbitro deixar a jogada acabar. Eu já nem digo o canto, porque muitos jogos acabam com um canto e nem se marca o canto. Sim, mas acho que era de bom senso do árbitro. Porque também tem que haver bom senso, também tem que se perceber que a equipa, neste caso a Boa Vista, estava a atacar e podia causar perigo. Não marcou o golo. Mas isso pergunta-se, e se o Boa Vista nesse lance marca golo? Como é que seria? Não era validado. Não era validade, mas gerava uma confusão e de certeza que se caía para cima não era para os jogadores do Boa Vista, era para o árbitro. E eu acho que os árbitros não se podem arriscar a esse ponto. Deixa jogar. Claro, é complicado e eu percebo o árbitro está a jogar num estádio com 50 mil pessoas, o Porto a jogar em casa, que é um grande, e se o Boa Vista... derby. Num derby, se o Boa hoje em dia Vista não é o Boa Vista de outros tempos, mas não deixa de ser o derby da Invicta. Se o Boa Vista calha de marcar golo, a casa ia abaixo. Acho que toda a gente concorda comigo. Eu percebo o ponto do árbitro. Acho que estava condicionado. O jogo começou com o árbitro condicionado. Mas não acho que tenha sido a decisão mais correta por parte dele. Mas lá está. Continuo a dizer que o Porto ganhou bem. Foi a melhor equipa, porque foi a mais eficaz. Se vamos a ver, o Porto marcou um golo, o Boa Vista não marcou nenhum. Mas também acho que o Boa Vista merecia sair do Dragão com outro resultado. Sim, olha, excelente jogo do Boa Vista. É bonito ver o Boa Vista assim, porque não é que eu tenha visto os grandes derbys da Invicta de outros tempos, mas o que os nossos familiares nos contam é que o Boa Vista dava mesmo muita luta aos grandes e o derby da Invicta era sempre algo muito importante em Portugal. E o Boa Vista faz uma grande exibição, na minha opinião, bastante surpreendente, porque estava à espera de um resultado até amplo por parte do Porto. Pensava que ia ser uma vitória mais um dia no jogo do Porto. Tem sido normal o Porto vencer.
E concordo, o Porto, pronto, acaba por ganhar. Podemos dizer que ganha bem, porque lá está, foi mais eficaz. Até à expulsão é superior, mesmo não tendo grandes oportunidades assim muito flagrantes. Mas lá está, o Boa Vista faz um excelente jogo e vou citar as palavras de Petit, que diz que dá-me gozo ver a minha equipa a evoluir. E podemos reter isto na cabeça da seguinte forma: o Boa Vista mantendo este treinador que é o Petit, que já falámos aqui, que é um treinador que apreciamos, ao contrário daquilo que muita gente diz, que é sarrafeiro, é incentivar a equipa a perder tempo. Acho que não caracteriza em nada a equipa do Boa Vista, principalmente este ano. Tem sido uma equipa que quer jogar à bola, que joga no pé, não joga direto, atenção. E Boa Vista mantendo esta estrutura, este plantel, que tem sido algo difícil por parte do Boa Vista manter uma equipa mais de um Se ano. formos a ver o 11 do Boa Vista, provavelmente metade na próxima época não está no Pois, jogador do é Boa isso que eu Vista. estava a dizer. Regi Cannon, Difícil. Bordoni Amatos, o Mangas, o Yusufa, que já sabe que se vai sair. Sim. O Boa Vista tem tido muitas dificuldades em conseguir manter plantéis de um ano para o outro, mas se conseguir manter uma base, pelo menos, e com este treinador, o Boa Vista pode fazer coisas bonitas, eu acho. Eu aqui no jogo do Porto com isto também não considero uma opinião, concordo com o Afonso na questão do Porto foi mais eficaz, acabou por vencer a partida, e concordo contigo também porque é aquela questão, o Boa Vista deu uma imagem completamente diferente daquilo que se calhar se esperava, como dizia bem que o Porto à partida partia para este jogo com aquela ânsia de querer ganhar rápido e ganhar até por muitos, casa cheia, o Dragão domingo à tarde, estava muita gente. Agora, eu acho que depois também parte um pouco aquela coisa. Naquela questão do árbitro, eu concordo contigo, mas acho que é surreal, porque estamos a falar de esse ataque em progressão que o Boavista está a fazer e o facto de nos minutos de desconto haver muita perda de tempo, e vocês também viram isso, já falamos sobre Penso que isso. chegou 1 minuto e meio de 4. Há muita perda de tempo. E 4 minutos também, acho que foi pouquíssimo. Eu esperava para aí 5 ou 6 minutos de compensação. Ele deu 4 e acabou aos 4.04. Aquilo Sim. que nós falamos é difícil arbitrar um jogo contra uma equipa grande. Nesta altura do campeonato. E é o momento. E eu ia falar sobre essa questão que é o Porto, a semana passada em Passos de Ferreira também sente alguma dificuldade, lá consegue resolver o jogo. Esta semana com o Boa Vista em casa também sente alguma dificuldade, principalmente no fim, mas acaba por conseguir fechar o jogo. Como é que o Porto está agora nesta corrida final do campeonato? Porque nós falamos disto há umas semanas de o Porto, depois da vitória com o Benfica, na Luz, nós falamos que o Porto ia partir para cima, ia ter mais qualidade, ia dar. E o Benfica tem cambaleado um bocado naquilo que é a questão do futebol, do futebol jogado. Tem conseguido os resultados, mas tem cambaleado porque tem jogado pior do que já jogou. Mas o Porto também não mostra argumentos para ser campeão, na minha opinião. Não está a jogar melhor que o Benfica. Depois do jogo na Luz, não vejo argumentos para o Porto ter ali... Não consigo dizer que o Porto está a ser avassalador para conseguir ser campeão. Tem sentido muita dificuldade. E depois, não sei até que ponto é que isso vai ser, digamos, como é que eu posso dizer isto? Vai ser complicado para o Porto, porque agora eu vejo muito esta questão esta semana, e podemos já passar por esse assunto, que vamos falar sobre isso, que é o Braga-Benfica. Vai haver um jogo grande, que a priori pode tirar o Braga da corrida pelo título. Se o Benfica vence ao Braga, vocês acreditam que o Porto ainda lá chega? É que este é o jogo em que o Benfica tem que dar claramente a mensagem de que quer ser campeão. Porque fica a 4 pontos e depois tem jogos onde a priori é sempre favorito, menos o jogo com o Sporting em Alvalade, que mesmo o perdendo fica com um ponto à frente do Porto. Vocês não acham que vencendo ao Braga esta semana, e atenção, o Braga para mim dos 3 da frente é o mais consistente, é a equipa que está a jogar melhor futebol, podemos não dizer a nível individual, mas se calhar a nível coletivo, é a equipa que dá mais... Porque nós também dissemos, o Braga pode não ser campeão, e falamos isso semana passada, que o Afonso não acreditava que o Braga tinha uma palavra para dar, mas o Braga todas as semanas joga, vence e joga bem, e não tremem. E estão num momento em que estão à luta pelo título. O Braga, eu acho que não vejo o Braga a lutar pelo título, se calhar desde o Paciência. Sim. Quando o Braga ficou em segundo lugar, depois o Benfica até acaba por fugir, mas o Braga teve ali muito tempo na discussão, certo? Não é até à última. Sim. E neste momento, a 6 pontos, continua atrás dos dois, a jogar muito bem, e agora tem lá está esse jogo na Luz que vai ser muito complicado para ambos, acredito. De facto, o Braga tem feito uma época muito consistente, mostrou-se forte ao longo do campeonato. Como falas, nos confrontos diretos também tem-se mostrado muito, muito capaz de fazer frente aos 3 grandes, àquilo que nós chamamos os 3 grandes.
sendo que o Braga se tem vindo a intrometer nessa discussão e muitas vezes dizemos que já há 4 grandes em Portugal. No jogo contra o Benfica, acho que decidirá o campeonato. Quem vencer esse jogo, ou seja, se o Benfica vencer esse jogo, será campeão, porque pode perder contra o Sporting e depois, tendo 2 jogos mais acessíveis, se os vencer, lá está, poderá perder contra o Sporting e mesmo assim será campeão. Penso que o Benfica, se vencer, lá está, será campeão nacional, mas o Braga tem uma palavra a dizer, porque se vencer ao Benfica, o campeonato já está relançado, mas ficará ainda mais porque o Braga estará mais perto do título e o próprio Porto. Sim. E era bonito. Uma equipa como o Braga ser campeã era engraçado porque estamos sempre habituados ao mesmo. É Benfica, Porto, o Sporting lá vai metendo de vez em quando. E era bonito o Braga porque nunca foi. E é uma equipa que ao longo destes anos se tem mostrado capaz de fazer frente às equipas que são regularmente campeãs. Faltava sempre ao Braga aquele que é de consistência, o que tem acontecido este ano. E lá está. Era bonito o Braga ser campeão e até gostava que assim fosse porque era algo inédito e é bonito ter o nosso campeonato ser assim tão competitivo. Sim, vai ser um jogo muito difícil no Estádio da Luz. O Braga poderá vir a acusar pressão, não sei. Mas acho que o jogo vai ser mais complicado para o Benfica do que para o Braga. Mesmo em questão da pressão, porque o Benfica tem tudo a perder e o Braga tem tudo a ganhar. Se o Braga não for campeão, é mais um ano. Também nunca foram, não é? E a expectativa deles, os objetivos do início da época, não é eles serem campeões, é no mínimo conseguirem o 4º lugar. E se possível um lugar na Liga dos Campeões este ano. E eu que estão a conseguir. Já é uma grande época. E já é uma grande época. E eles, como disse, eles vão à final da Taça de Portugal, ainda não sabem, em princípio é que será com o Futebol Clube do Porto, porque têm vantagem na primeira mão. E muito possivelmente 90% de hipóteses vão conseguir uma qualificação para a terceira eliminatória da Liga dos Campeões. Portanto, a época do Braga já está a ganhar. Agora é só acrescentar. Poderá vir ser campeão, ganhar a taça. Claro que para os adeptos do Braga hoje em dia já é uma obrigação ganhar a taça. Sim. Mas vamos ver. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para os dois. Muito difícil. O Braga pode até adquirir um 2º lugar. Um 2º lugar para o Braga que lhe dá entrada direta na Liga dos Campeões. Já é incrível. Sim, sem dúvida. Igualava a melhor classificação de sempre do clube. Estamos a falar com o Braga. Eu acho que isto é muito... Ou seja, acho que as pessoas estão a dormir um pouco neste assunto. Porque o Porto esteve sempre em segundo, sempre atrás do Benfica, mas já ganhou uma supertaça. Já ganhou a taça da Liga. O Benfica falava-se que ia ser campeão, ganhar a Liga dos Campeões, isto e aquilo, que campeonato estava a fazer, não ganhou nada. E o Braga pode ser campeão, assim como pode o Benfica e o Porto, já jogou, exato, eliminou o Nacional, está na final da Taça de Portugal. Não quer dizer que a vá vencer, mas tem, ou seja, é 50-50 na taça e no campeonato. Não é 50-50 porque há alguma margem pontual, mas pode vir a ser campeão dependendo do resultado contra o Benfica. Portanto, no final das contas, o Benfica que vinha a fazer uma época fora do normal, que é um facto, estava a jogar muito bem, muito acima da média para aquilo que costuma ser uma equipa portuguesa. O Porto também tem representado muito bem Portugal na Europa, na Liga dos Campeões, tem feito grandes campanhas, mas o Benfica a fazer algo um tanto diferenciado este ano. Ele venceu os Juventus 2 vezes, não perdeu contra o Paris Saint-Germain, jogou bem, aquilo que já falámos aqui, mas ainda não ganhou nada. E já renovou com o treinador. Isso é verdade. Sem ganhar nada. Portanto, é aquilo que eu digo, o Braga pode mesmo vir a ser campeão. E o Braga, tirando essa questão do rendimento desportivo, ao lado financeiro. O Braga este ano vende Vitinha por 30 milhões de euros. Acaba por ter esse encaixe económico de 30 milhões de euros com o Vitinha, a cláusula de rescisão. Não faz investimentos significativos no plantel depois disso. E ainda tem agora a entrada na Liga dos Campeões, na terceira pré-eliminatória, que tem valências ainda para chegar às fases de grupos. Eu acho que o Braga, um pouco com sorte no sorteio, chega lá. E até mesmo equipas de play-off acho que estão ao nível do Braga. Acho que o Braga se consegue debater. O máximo que pode apanhar é o Ajax. Sim, e acho que se consegue debater. O Ajax este ano é uma equipa que está fraca. É dos piores anos que me lembro piores anos do Ajax.
Isso pronto, mas estamos a falar na próxima época, pode haver alterações, mas acho que o Braga num play-off de Liga dos Campeões tem sempre hipótese de chegar a essa fase de grupos, e nesse lado financeiro é um ano absurdo para o Braga naquilo que toca àquilo que o rendimento esportivo dá à vertente económica e aquilo que a venda dos jogadores também dá, porque é aquela questão, até que ponto é que o Braga, fazendo uma época assim, também consegue segurar todos os seus ativos. Há sempre Ricardo Horta, que está na calha de saída. Fala-se que poderia ir para o Wolverhampton, e eu vi. Fala-se do Ricardo Horta. O próprio Yuri Medeiros está a fazer uma segunda parte da época espetacular, pode dar o salto. O Banza também já se falou que poderá sair. O próprio Abel Ruiz também já se viu. Agora, isto tudo, toda esta época do Braga, depois dá valências em que o Braga chega à frente de um clube e que pensa X para um jogador. Como se viu há pouco tempo, falou-se com o Banza, até se falou do Sporting, 25 milhões de euros pelo Banza. Estamos a falar de um jogador... A questão do Ricardo Horta com o Benfica, Benfica. a negociação, o maior entrave foi as exigências do Braga. E do Málaga. E está no direito, do Málaga. sim. Aquela questão toda das percentagens que tinham do jogador, do passe. Mas o Braga está numa posição, começa a estar numa posição em que queres, não queres, paciência, fica connosco. Porque começam a ter também bem estofo. Exatamente, tem capacidade para manter os jogadores. Conseguem ter projetos aliciantes para os jogadores não quererem sair para voos maiores. Porque eu, muito honestamente, penso que estar no Braga, também tendo em conta o contexto do Braga nestes últimos anos, a fase em que está, ir para um Braga, numa Liga Portuguesa, digamos que é já estar no topo da Liga Portuguesa. Claro. Não será como ir para um Porto, como o Benfica, ou para um Sporting, tendo em conta a história e aquilo que sabemos que estes clubes têm que os outros não, que é a questão da regularidade, que o Braga tem tido, mas nem sempre foi assim. Mas acho que vir para o Braga é vir para um topo de uma Liga Portuguesa. Tem vindo a mostrar mesmo isso. E agora tu chegas ao mercado de verão, ao mercado dos jogadores, um jogador que venha do estrangeiro, que seja contactado pelo Braga ou contactado pelo Sporting, a preferência vai cair no Braga. Porque é a equipa que está a jogar na Liga dos Campeões. Verdade. O jogador vai preferir jogar a Liga dos Campeões no Braga do que jogar a Liga Europa no Sporting. Depois, claro que há aquela questão salarial. Exatamente. Depende se o jogador vai pelo dinheiro, se vai pelo competitivo. Não é? Se vai pela competição. Dizemos nós isto a pensar A que o Sporting pagará mais. Sim, lá Porque está. lá está. Isso são questões que nos ultrapassam a nós e a quase toda a gente. Mas até que ponto é que o Sporting tem arcabouço para pagar mais do que o Braga? Não sei mesmo. É uma questão que é um tanto quanto duvidosa. E depois lá está, aquela questão também que nós já falamos aqui, eu acho que nós referimos isso a semana passada, se não me engano, qualquer jogador do Braga pode jogar numa equipa dos três grandes. Sim. Qualquer jogador daquela equipa. Não há um único jogador que tu digas que não tenha lugar nos três grandes. O único que eu se calhar digo ali que até pode ser um pouco mais invulgar é o Borja, que já esteve no Sporting, sim, mas que acho que é o mais fraquinho ali do plantel. Do 11 que jogou neste último jogo, acho que é o único. E mesmo o lateral esquerdo, o outro, esse é o Borja. Sequeira, sim, mas o Sequeira tem qualidade. Sim, tem o Sequeira qualidade. jogaria. É o titular, por isso é que o Borja agora tem jogado. Sim, o Borja nem é titular. Pois não. É o Sequeira. Mas o Sequeira tem qualidade para jogar num dos três grandes. Sim. E isto pondo nos três grandes, que o Braga vai à frente de um deles. Estamos a pôr num sentido hipotético, não é? É um grande campeonato para o Braga, acho que é isso. Acho que é Vai ficar marcado na história do Braga esta temporada. Possivelmente, acho que é a temporada que eles até lutam até mais tarde por um título. Claro que eles têm eu acho que o Braga tem a mesma probabilidade do Porto ganhar isto. O Porto tem um bocadinho maior de probabilidade, mas o Braga está lá perto. Se o Braga vai ganhar à Luz, fica a 3 pontos do Benfica com o fator de confronto direto. O Braga ganha, porque o Braga ganhou 3-0 no Municipal de Braga, e se ganhar agora também fica confronto. Aquilo, como tu dizes, é uma excelente época para o Braga. Porquê? Porque está até agora a lutar pelo título. Estamos a falar que estamos a 4 jornadas do fim e o Braga pode ser campeão. É isto que acho que temos que dar valor, e é uma equipa que, a nível de estrutura, não é uma estrutura como o Benfica, como o Porto ou como o Sporting. Normal. Mas está a caminhar cada vez mais, e esteve a passos largos, agora está a passos curtíssimos de conseguir atingi-los. E acredito mesmo que pode não ser este ano, pode não ser para o ano, mas daqui a uns anos iremos ter um Braga campeão, porque
Quando a gestão é boa, os resultados aparecem. E depois há outra coisa que eu me lembrei aqui do nada, que nós nem tínhamos pegado nisso, que é o Braga, a partir desta época e na próxima, e este incentivo da Liga dos Campeões, ainda mais isso, é financiado pelo mesmo fundo do PSG. Sim. O Qatar Sports Investment. Verdade. E nós não estamos a falar só... Que possivelmente poderá comprar o Manchester United. O Braga, neste último ano, passou a ser um clube satélite do PSG. Onde o PSG, como o City faz, com o Girona, com, se não me engano, Girona o Melbourne City e também, com o New York City. com o New York City. Vocês não sei se... E com o estão a Torroa da par. França, que joga o Poroso e o Rami. O Girona, muitos dos jogadores que agora andam por aí a brilhar na Europa jogaram no Girona à pala do City. O Douglas Luiz, o Pedro Porro, muitos deles passaram pelo Girona. E o Braga pode ser uma porta também de muitos desses jogadores. Jogadores próprios do City que o City contrata do Brasil, da Argentina, que vêm para a Europa, vão para o Braga. Verdade. E nós não Pode olhamos ser, para isso, pode não ser. estamos a olhar para isso. Também há aquela questão que eu me lembrei agora, O Ian Couto, que jogou ano passado no Braga, está no Girona. Neste momento Exato. emprestado pelo Manchester City. pelo City, por O exemplo. Castelhanos está emprestado pelo Pelo New York City City. também. New York, pelo New Mas York City. acho que já faz parte do City. Sim, o New York City faz parte do grupo. Sim, o City, eventualmente, se tiver interesse no Castelhanos, acho que o processo é muito fácil. E há outra coisa que eu também ia falar, que é, este ano é a primeira época do Artur Jorge na Primeira Liga, como treinador. Faz este trabalho todo no Braga, é a primeira época a assumir um clube na Primeira Liga Portuguesa. Com este investimento do PSG, eu não sei se vocês viram, não sei qual é o responsável que fez essa afirmação, mas quer trazer um treinador para o Braga diferente. Era o italiano que Eu não- estava a treinar o Alanya Sport. Eu não- Mas já foi contratado agora para uma equipa. Foi para a Escócia, acho eu. Eu não vi, eu estou a dizer que vi essa notícia, vi essa informação que uma das pessoas do fundo, alguém responsável, queria trazer esse treinador para o Braga. O Antero Henrique. O Antero Henrique, é capaz, eu não tenho ideia mesmo. Olhando para aquilo que é a época do Braga até agora, com o Artur Jorge num primeiro ano, até o próprio Artur Jorge pode sair do Braga. E fazendo uma época incrível. Sim, está a surpreender. Lá está. Depende tudo dos manda-chuva. E hoje em dia, mas eu digo que o Artur Jorge não é sair por causa dos manda-chuvas, é pelo trabalho que faz. Sim. Porque cada vez mais, isto parte muito daquilo que foi o Mourinho nos inícios, mas que depois com a evolução de outros treinadores, o Marco Silva em Inglaterra, o Leonardo Jardim em França, o Vilas Boas quando vai para a Inglaterra também, o português é muito cotado lá fora como treinador. E o Artur Jorge fazendo um bom trabalho, pode Sim, mas acredito- rapidamente dar o salto. Não, mas acredito que para Artur Jorge seja muito precoce para já. Sim, eu também É acho uma que sim. época. Como o Ruben Amorim, eu também acho que ainda é precoce. É um Sim. treinador que tem 3, 4 anos como treinador Sim, mas o principal de uma Artur equipe. Jorge é a primeira época, correu bem, mas para o ano pode correr mal. Eu acho que nestas situações é esperar um pouco, dar 2, 3 épocas ao treinador para ver mesmo de que fibra é que ele é feito. Isto tudo não invalida a grande época que ele está a fazer pelo Braga e ser de facto surpreendente o treinador que vem da equipa B, não tem experiência nenhuma em campeonato. Não, ele treinou o Braga. Quando o Ruben Amorim saiu, o Custódio Interino. entrou e teve lá 4, 5 jogos. Foi o Artur Jorge interino. que passou o Sporting há 4 anos, em 19-20. Foi o Artur Jorge que meteu o Braga em terceiro lugar e o Sim, Sporting em quarto. isto que o Braga já é Sporting algo já de Ruben recorrente. Amorim. Mesmo Abel Xavier faz esse trajeto da equipa B do Braga. Abel Xavier. Ferreira. Abel Ferreira, enganei-me. Abel Xavier era outro jogador da seleção. Abel Ferreira faz esse trajeto no Braga, passa da equipa B para a equipa A, mantém-se e acaba por sair porque faz um trabalho excelente. E Artur Jorge, se continuar assim, irá ser a imagem de Abel Ferreira.